É para você estar ligado agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aí nessa noite? Trouxe mesmo? Então você pode abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14. Eu vou pregar uma outra área aqui hoje. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Papai, eu quero te louvar, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a Tua palavra fala que os segredos do reino, o Senhor escondeu-os dos sábios, dos poderosos e entregou aos pequeninos. E nós queremos te louvar, papai, porque nessa noite é um banquete em que os pequeninos comem em sua mesa. E nós te pedimos, papai, revela a tua palavra, assim como o Senhor tem ministrado em meu coração para a tua igreja nessa noite. Papai, que os ouvidos e o entendimento dos seus filhos seja aberto agora. Papai, traz o espírito da revelação à tua igreja, traz o espírito da revelação aos teus filhos, e que eles, papai, tenham agora um encontro contigo, papai, para que, Senhor Deus, o Senhor alinhe corações, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas a sepultura você será lançado, e as profundezas da cova. De quem eu estou falando? Quem? Diga, Lúcifer. Mais conhecido como Heilel Ben Shahar, ou Vênus, ou o filho da alvorada. Vênus por quê? Porque ele reflete algo. Ok? Vênus porque reflete algo. Lúcifer foi criado com um propósito, diga propósito. Refletir a glória do Altíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. Você já estudou lá na quinta série, sexta, agora eu não lembro, faz tempo que eu passei dessa fase, que a lua, ela reflete a luz do sol. A lua por si só não tem luz própria. Ok? Amém? Glória a Deus aí. E quando nós vamos entender um pouco sobre Heilel Ben Shahar, ou Lúcifer, ou Vênus, nós vamos perceber que ele foi criado para quê? Para expor a imagem, para brilhar a imagem do Altíssimo. Amém? E a primícia dessa ministração é: todo louvor e toda adoração tem destino. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: todo louvor e toda adoração tem destino. Aonde você vira os teus olhares, para onde o teu corpo responde, é o lugar da tua adoração, é o lugar do teu louvor. Amém? Então nós precisamos partir da primícia que adoração e louvor, ela não é só a Deus. Correto? Porque tem pessoas que destinam seu fôlego de vida a adorar carros. Existem pessoas que destinam seu fôlego de vida para adorar um time de futebol. Se matam, irmãos. Se você for assistir um jogo de Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio, você sabe que o policiamento, ele é ferrenho. Por quê? Porque existem pessoas ali que dão a vida
pelo clube. E nós muitas vezes olhamos e dizemos assim: para quê? Nós olhamos e dizemos assim: mas que imbecil, que cara sem noção. Mas na verdade é só onde ela destina a sua adoração, é para onde ela destina o seu louvor. E todos nós carregamos em nós um lugar, um foco, para onde nós destinamos a nossa adoração. E todo mundo é um adorador. Todos nós adoramos a algo. Existem pessoas que adoram a si mesmas. Existem pessoas que adoram pessoas. Se você olhar a celebridade como Neymar aparecer num shopping. Esses dias eu vi o sósia entrando no shopping, fez um alvoroço. Por quê? Porque as pessoas despertam em si a adoração que está escondida, ou que tem um foco. E nós precisamos entender que quando eu falo para você que a primícia dessa ministração é todo louvor e adoração tem um destino, é porque de fato tem. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E infelizmente, quando nós vamos para a igreja, muitos altares não estão com foco em Deus, mas estão com foco no ego. Estão com foco em si mesmo. Quantos ministros, e quando eu falo ministro eu estou falando de altar, mas depois eu vou falar do povo que está aí. Quantos ministros que a adoração é para ele quer subir no altar não para engrandecer o nome do Senhor, mas para engrandecer o nome dele. Altares cheios de ego, altares cheios de desejo de adoração, mas não ao rei, mas a si. Pastor, mas isso você só vai falar de quem está lá em cima? Não, existem altares aqui embaixo também. Sabe quando que você percebe que a tua adoração não é ao Altíssimo? É quando você vem para assistir o culto. Porque quando você vem para assistir o culto, você quer que algo te sirva. Tem alguém que está pegando aqui? Quando você vem para a igreja, eu vou lá para assistir o que vai ser pregado, você está dizendo automaticamente que a adoração não vai ser você que vai prestar, mas alguém precisa prestar a você. Alguém precisa agradar o meu ego para que eu saia deste lugar satisfeito. Alguém está pegando aí? A minha ministração não é mansa, tá, meus lindos? Eu não sei por que o pastor Edson pediu para me pregar isso, mas paciência, né? E nós precisamos entender que Deus fez todas as coisas com um propósito. Amém? Enquanto o propósito das coisas não estiver no seu devido lugar, o verdadeiro sentido das coisas criadas não vai ser encontrado. Por quê? Porque nós só encontramos propósito quando as coisas estão no seu devido lugar. Tudo que está fora do lugar não dá sentido ao porquê foi criado. Ok? Alguém tomaria banho com o microfone usando como sabonete? Não, por quê? Porque microfone não foi feito para tomar banho. Faz sentido ou não faz sentido? Sabe, alguém pegaria eu teria vários exemplos para dar, mas enfim, você já entendeu que, né? O que é usar algo fora do propósito, né? Você colocaria a cadeira em cima da mesa para sentar na mesa e comer na cadeira? Não, por quê? Porque está fora do propósito. O grande problema é que com as coisas, às vezes parece óbvio, mas nós não conseguimos olhar para a nossa vida e perceber que estamos fora do propósito. Nós olhamos para algumas coisas e dizemos: nossa, faz sentido, uma cadeira não está em cima da mesa. É verdade. Mas não olhamos para a nossa vida e percebemos que a nossa vida está fora do propósito. E nessa noite eu quero te desafiar a perceber aonde estão os teus passos, onde você está. Por quê? Porque Deus fez tudo com propósito. E se a tua vida não está no lugar correto, não está alinhada, tem alguma coisa errada também no propósito. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, a Bíblia diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo.
Só que tem um porém. Desde o princípio, Hillel ben Shahar tentou tirar as coisas do seu devido lugar. Lúcifer, desde o início, tentou tirar as coisas do seu devido lugar. E eu volto a falar, tudo que está fora do lugar, dificilmente nós conseguimos extrair propósito. Eu queria que você abrisse a palavra no livro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos mergulhar aqui. Amém? Está fazendo sentido para alguém que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Então celebre aí quando Deus ministrar no teu coração, em nome de Jesus. Mas antes de falarmos sobre Ezequiel capítulo 28, eu preciso te ensinar uma primícia bíblica, de entendimento bíblico. Quem aqui já leu a Bíblia, já leu um texto e chegou no final do texto e disse assim: não entendi nada? Teve vez assim que eu, qual é? Como assim? Quantos textos nós abrimos a palavra, nós lemos ele, e chega no final e a gente diz assim: para quem que ele está falando? Que sentido é esse? Então eu preciso te ensinar uma questão para você começar a aprender a interpretar melhor a Bíblia, amém? Quando nós vamos se aprofundar na palavra, nós precisamos entender algumas questões. E uma questão que eu preciso te ensinar hoje é sobre projeção profética. Diga comigo, projeção profética. Pastor, o que é uma projeção profética? Projeção profética é um autor da Bíblia, ou o próprio Deus, querendo ensinar para um povo algo cuja qual ele ainda não viu, não presenciou. Vamos fazer um exemplo para você entender. Pensa agora em algo que não existe. É um pouco mais difícil, né? A gente pensa assim, como assim pensar em algo que não existe? Como nota de R$3 não existe, meu amigo? É claro que já existe. Enquanto tantas pessoas já falaram, quantas imagens de nota de R$3 já foi criada? Alguém já viu uma imagem de nota de R$3 na internet rondando? Alguém já viu ou não? Tu já viu ou não? Eu já vi várias vezes alguém colocar uma nota de R$3, lá no Cafundó do Judas, lá o cara passou a nota de R$3. Ou seja, tudo que nós trazemos à existência na mente, passa a existir. Ok? Nem que seja na mente. Talvez ainda no mundo físico ela não nasceu, mas na mente ela passa a existir. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. É igual as mulheres que estão aí esperando o varão perfeito. Ai, está só na mente, entendeu? É o homem também que diz: não, como é que vai vir? Está só na mente. Existe sim, na mente de quem, entendeu? Mas vamos voltar aqui para a projeção profética. O que é uma projeção profética? Quando Deus usa um termo que é comum ou já é conhecido pelo homem, para ele querer apresentar algo espiritual que o homem ainda não viu. Quando nós formos para Apocalipse, nós vamos perceber centenas de projeções proféticas. Porque quando João fala que eu vi sair do trono um com cara de leão, semelhante, ele diz, semelhante à cara de leão, corpo de homem. Aí na tua cabeça o que começa a fazer? Você já está pensando, né? Um cara com meu corpo, com cara de leão. Não é assim? Isso é uma projeção profética, para Deus tentar explicar para o homem aquilo cuja qual ele não consegue imaginar na mente dele ainda. Então Deus, ele traz algo que o homem já conhece para falar sobre outra coisa. Amém? Isso ficou claro ou não ficou claro? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando ele fala de Nova Jerusalém, o que a gente pensa?
Na minha cabeça, eu olho para o mapa de Jerusalém, como vai estar ali e tal, uma nova Jerusalém descendo. Porque isso é uma projeção profética. Significa que o nome será Nova Jerusalém? Talvez não. Mas a Nova Jerusalém faz você pensar que é algo parecido com Jerusalém atual, que a gente já viu. Então isso é uma projeção profética. Posso ouvir um amém? Então, quando nós vamos olhar muitos profetas nos ensinando, muitas vezes eles vão usar projeções proféticas para nos ensinar algo cuja qual nós não teríamos capacidade de imaginar. Vocês já viram aquela história hoje deles tentando fazer o trono de Deus do ChatGPT? Como que seria um anjo, como seria um querubim, como seria o serafim? Quem já viu? Não viram ainda? Mas já vi um monte de olho na frente, atrás, os querubins, com olho na frente, olho atrás, olho do lado, olho em todos os lados. Isso é o quê? Uma projeção profética. E hoje a inteligência artificial tenta fazer os nossos olhos acreditar em algo cuja qual ela criou. Parou por aí? Entendemos essa parte? Glória a Deus. Quando vamos para Ezequiel capítulo 28, nós vamos perceber o profeta Ezequiel, misericórdia. É que eu vou usar Jeremias depois. Nós vamos perceber Ezequiel trazendo uma projeção profética para falar de quem? Diga comigo, Lúcifer. Só que olha quem ele usa como projeção profética. Versículo 11. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Olha só, a cidade de Tiro tinha um rei. Amém? Só que na projeção profética a palavra não é destinada ao rei de Tiro, mas a quem? A Hilel ben Shahar, ou mais conhecido como Lúcifer. E olha o que a Bíblia diz: você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Presta atenção, vou falar de novo. Você era modelo fala comigo, perfeição. Por quê? Porque o estado original era refletir a glória do Altíssimo. E o Altíssimo é perfeito. Está fazendo sentido para alguém aqui? Vamos continuar. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: cornalina, topázio, quartzo, crisólito, ônix, jaspe, safira, turquesa, berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Obra perfeita. Os seus tamborins. Vamos quebrar com uma teologia de catequese aqui agora? Amém? Lúcifer nunca foi líder do coral celestial. Ele nunca foi líder da adoração nos céus. Meu Deus, pastor, agora eu não quero mais ficar aqui, porque eu sempre aprendi que ele era o líder e ele caiu. Não, Lúcifer nunca foi. Lúcifer tinha nele a adoração. Ele era a adoração. Nele possuía tambores. Criação perfeita, com propósito. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Ou seja, Deus olha para ele e diz assim: você foi criado com propósito. Você foi criado de forma perfeita. Eu te dei um destino, eu te dei um propósito. Você estava no Monte Santo de Deus,
e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até o dia que se achou em ti maldade ou iniquidade. Na tradução original, iniquidade. Iniquidade é fazer como se fosse para Deus, não sendo para Deus. Por isso que existe muito crente iníquo, porque trabalha como para ele, mas na verdade trabalha para si próprio, para ego próprio, para desejo próprio, até que foi encontrado em ti iniquidade. Você era inculpável nos seus caminhos. Isso eu já li. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência. Diga violência. E pecou. Por meio do quê? Do seu grande comércio. O que é um comércio? É troca. Eu te dou isso, você me dá isso. Eu te dou isso, você me dá isso. Você vai fazer um comércio. Por causa do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração se tornou orgulhoso. Diga orgulhoso. Por causa da sua beleza. Ei. Ele era aquele que refletia a beleza do eterno, mas ele se orgulhou porque ele achava que a beleza estava nele. Eu e você precisamos entender uma coisa como crente: tudo que há de bom em nós é ele, o que é ruim é nós mesmos. Mas porque eu sou isso, só porque eu faço isso, só porque... Irmão, se tem uma queda de um homem, é quando ele começa a gavar mais a ele do que a honra de Deus na vida dele. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu... Irmãos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Hoje é noite de nós mudar o nosso coração aqui. Eu acredito que ninguém vai querer sair daqui com um coração orgulhoso depois do que eu estou falando. A Bíblia fala que ele continua dizendo: e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, expus você diante dos reis, para que o contemplem. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se por sua causa. Chegou o terrível fim, e você não mais existirá. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Quem é o rei de Tiro aqui então? Diga, Lúcifer. Irmãos, vocês são crentes, vocês têm medo de falar Lúcifer? Oxe, não vou falar o nome dele. É Lúcifer. Criado com um propósito maravilhoso: refletir a glória do eterno. Mas se perdeu no meio do caminho. E algo que é muito forte, que quando a Bíblia fala em Ezequiel 28:15, foste perfeito em teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Sabe, eu e você, quando Deus sonhou conosco desde antes da formação do mundo, o sonho e o projeto de Deus era um projeto perfeito. Era para que eu e você cumpríssemos de fato o nosso propósito aqui na terra. Agora, Deus nunca vai tirar de mim e de você a nossa livre escolha, o nosso livre-arbítrio.
de poder escolher os nossos caminhos. Eu preciso que você entenda algo. A Bíblia fala, no versículo 14, você foi ungido como querubim guardião. Diga comigo, querubim guardião. Pastor, o que é querubim? O que é a função de um querubim? Um querubim, ele tem função, de fato, de guardar. Ok? Por isso que quando nós vamos ler projeções proféticas sobre querubins, nós vamos ver que querubins têm olho em todos os lados. Por quê? Porque um guardião precisa ver todos os lados. Eu queria fazer algo, mas eu vi que eu não vou conseguir fazer, porque eu precisava desenhar. Mas ia ficar muito legal para você. Mas nós precisamos entender algumas coisas muito importantes aqui. Eu vou tentar falar e você tenta imaginar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Nós precisamos entender que o trono de Deus não está no reino material e físico como eu e você vemos, correto? Partindo dessa premissa, todo mundo já conseguiu perceber isso? A Bíblia fala que ele tem o seu trono no Monte Sião, no monte alto do Senhor, amém? E nesse lugar é um lugar cuja qual Jesus olha para mim e para você e diz assim, em João capítulo 14, vocês não sabem para onde eu vou. Por quê? Porque só ele já havia estado lá, ok? Vocês não conhecem o caminho, mas fiquem tranquilos, eu vou e vou lhes preparar caminho, e quando vier, os levarei comigo, amém? Pastor, aonde que está esse plano? Diga, plano espiritual. Existe uma projeção que eu e você precisamos entender. A Bíblia na criação do mundo, ela fala de um terceiro céu, ok? Que muitos, por exemplo, o pastor David Uchoa, que faleceu alguns anos atrás, o ano passado, eu não me lembro, tem um livro que ele fala sobre a terceira dimensão, ok? Alguns falam de quarta dimensão, é uma parada mais doida que você possa imaginar, amém? Só que vamos imaginar agora em uma dimensão aonde de fato está o trono de Deus, e a Bíblia fala, ela cita, eu não trouxe todas as referências agora, senão nós ia ficar a noite toda aqui, mas a Bíblia fala como é o trono de Deus. O trono de Deus está no mais alto monte do Senhor, amém? Glória a Deus aí. A Bíblia fala que o trono de Deus tem rodas. Oxe, não foi os irmãos aí que inventaram a roda uns anos atrás? Não, já está na Bíblia e no trono de Deus tem rodas. E quem são essas rodas? Querubins. Existem querubins que são rodas, que são como sustentação do trono de Deus. Essa imagem é a que o ChatGPT criou, né? Um olho, olha essa projeção profética aqui, isso não é mais doida que o Batman. Mas já dá para a gente começar a pensar umas paradas, né? Tem um que é mais, tem vários olhos e tal. Olha aí, ó, um monte de olho. Olha isso aqui, vocês não conseguem ver daí, né? Só quem está perto. Um monte de olho e não sei o quê, mas enfim. Tem olhos em todo lugar. Vamos para o trono de Deus ainda. Embaixo do trono de Deus existiam pedras afogueadas. Diga, pedras afogueadas. E a Bíblia fala que Satanás, como querubim, como foi atirado à terra. Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Que estrelas de Deus são essas? Serafins, ok? Acima das estrelas de Deus. E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ou seja, Satanás tinha no seu coração estar em um lugar mais elevado do que o Deus que o criou. O desejo dele era o quê? Era estar em um lugar mais elevado do que o Deus que o criou. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse era o desejo do coração de Lúcifer. Por quê? O
que Lúcifer queria? Diga: adoração, louvor. Lúcifer queria estar em um lugar cuja qual ele não olhava de baixo para cima, mas ele olhava de cima para baixo. Pastor, ok, e agora? O que sobra para mim? Vamos lá, vamos entender? Amém? Entendemos de Lúcifer até agora aqui? Ficou claro aonde ele estava, aonde ele queria ir e para onde ele foi lançado? Não. Ainda não está aqui, amigo. Se nós formos para um nível mais profundo, ele ainda não está aqui. Shoye barabachei, cantarabaxei. Meu Deus. Eu fico bem louco com as pregações igual essa. Pastor, só que em Ezequiel capítulo 28, ele vai falar algumas questões do porquê Lúcifer caiu. Quando eu li Ezequiel capítulo 28 para você, eu expus principalmente duas características. Alguém aqui lembra quando eu tratei com ênfase nessas características? Iniquidade, uau. Comércio, eu falei. Orgulho. Iniquidade, comércio, orgulho. Mas tem mais uma. Violência. Quando se achou em si iniquidade, tornou-se violento. Amém até aí? Aí Deus decide colocar a palavra dele dentro do homem. Amém? Nós vamos para o Antigo Testamento e nós percebemos Deus criando estratégia para que o homem volte, para que o homem seja revestido por ele. E Deus começa a chamar um, chama outro, chama um, o cara se desvia, chama outro, o cara se desvia. Até que chega um dia, pós-libertação do Egito, que Deus chama Moisés. Moisés dá uma travada, porque diz que era gago, né? Tinha a boca dura. E Deus pega e diz assim: chama teu irmão Arão, porque Arão se tornará sumo sacerdote. Vai lá e faz um colete sacerdotal para Arão, porque eu estarei com ele em todo o tempo. Oiê, baixei, cantará, baixou. Vai ter gente que vai começar a pegar aqui. No livro de Êxodo, capítulo 28, abre para nós aí. Nós vamos entender o plano de Deus para que o homem não caia na mesma ação que Lúcifer caiu. Abriu? Êxodo capítulo 28, versículo 15. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça como colete sacerdotal de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento para 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Ok? Parou aí. Não, pode continuar. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá uma cornalina, um topázio, um berilo. Pode continuar. Na segunda, uma turquesa, uma safira, um quartzo. Na terceira, um jacinto. Diga jacinto. Uma ágata. Diga, uma ágata. E uma ametista. Continua. Na quarta, um crisólito, um ônix, um jaspe. E elas serão fixadas em filigramas de ouro. É tradução mais complicada.
Amém? Conseguiu imaginar? Por isso que eu gosto do meu headset, cara. Eu às vezes gosto de usar a mão. Eu já passei as imagens, meu bem. Eu passei para ele. Passei. Fica tranquilo. E aí, bonito? Chegou na parte boa? Não, toda foi boa. Tô zoando. Perdeu uma parte muito boa. Imagina um palmo de comprimento, outro palmo de largura, e dentro dele 3, 4 fileiras de pedras preciosas, ok? Eu faço uma pergunta para você. Deus tinha necessidade de botar pedras preciosas em um colete sacerdotal? Diga para mim. Para quê? Se Deus deveria mostrar humildade. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus cria tem um propósito. Diga de novo. Tudo que Deus cria tem um propósito. Deus não faz nada por nada. As 12 pedras do colete sacerdotal representavam 12 sentimentos que Deus queria colocar no peito e no coração do sacerdote. Para todas as vezes que ele olhasse para o colete sacerdotal, ele percebesse que a característica dele precisava ser aquelas. Por quê? Porque cada pedra, além de possuir um significado com o nome de um dos filhos de cada tribo, elas possuíam também significados espirituais. Para você entender, a pedra de sardônico, cornalina, representava a tribo de Rúben, e o significado era primogenitura e redenção. A pedra de topázio representava a tribo de Simeão, e também trazia pureza e revelação. A pedra do carbúnculo representava a tribo de Levi, representava um sacerdócio, a intercessão. A esmeralda representava a tribo de Judá, louvor e autoridade real. A pedra de safira representava a tribo de Dan, que representava discernimento e julgamento reto. O diamante, a tribo de Naftali, força e resistência. A pedra de berilo, a tribo de Zebulon, representava expansão, visão apostólica. A pedra de ônix, a de José, através de Efraim, a frutificação, o crescimento. A pedra de jaspe, a tribo de Benjamim, intimidade e proteção. Agora, da terceira fileira, a pedra de jacinto, ou zircão, representava a tribo de Gade, que também trazia como batalha santa. Ok? A ágata, a tribo de Assé, obediência e provisão. Diga obediência e provisão. E a pedra de ametista, a tribo de Zacá, sabedoria e domínio próprio. Amém até aí? Então as 12 pedras no colete sacerdotal, elas eram a proteção de Deus, primeiro sobre aquele sacerdote, segundo, representava algo para a população de Israel. Todas as vezes que olhavam para o sumo sacerdote, percebiam por quê? Porque para eles cada pedra tinha clareza. Para nós que nunca fomos expostos a esse conhecimento, para nós hoje a gente está conhecendo, mas para eles era algo claro, eles sabiam o que representava cada coisa. Posso ouvir um amém? E esse colete era feito para colocar de forma externa. O sacerdote precisava vestir. E Deus colocou no colete sacerdotal uma proteção. Por isso que ele protegia o coração. Quem usava o colete sacerdotal não podia ser morto, nem por ele. Porque ele não quebra a palavra dele. E não quebra a proteção dele. Oh, meu Deus do céu, tem gente que está começando a entender. Rapidinho, alguém acha para mim
Acho que é Números capítulo 12. Números 12, coloca aí, Tainá, em nome de Jesus vai ser. Versículo 1. Obrigado, Deus. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Passa rapidão. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Continua. Ora, Moisés era um homem de muito. Meu Deus. Vai ter gente que vai começar a pegar aqui. Mais do que qualquer outro que havia na terra. Continua. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Continua. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Continua. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Diga comigo, é fiel em toda a casa do Senhor. Continua. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor, por que não temeram falar contra Moisés, meu servo? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Continua. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava. A aparência dela era como de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. Continua. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Pausa. Quem pecou contra Moisés? Vamos, gente. Quem? Arão e Miriam. Quem ficou leprosa? Por que Arão não? Porque Arão estava com colete sacerdotal. Deus não tocou no sacerdote, porque o sacerdote estava com o colete da proteção do Eterno. Pastor, o que aconteceu? Passou batido, mas ainda Arão precisava pagar. Números 20, por favor. Deve ser 21, alguma coisa. Enfim, você viu em Números 20 que Miriam morreu, né? Você viu isso? Mas você vai ver em 21 ou 22 que Deus queria matar Arão também, desde aquele dia, mas não podia. Por quê? Ele estava com colete sacerdotal. Nós vamos chegar a um ponto aqui, se você não jubilar, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia fala, agora não lembro se é 21 ou 22, que Deus diz para Moisés: Moisés, é mais ou menos assim, quero matar teu irmão. Leva ele, Eleazar, o filho dele, mais velho, para cima do monte. Quando, achou? Era 20 aí, ó. Volta um pouquinho. Volta uma. Leve Arão e Eleazar, o seu filho, para o alto do monte Or. Continua. Tire as vestes de Arão, e coloque em Eleazar, para ver se vocês estavam ligados, seu filho. Pois Arão será reunido ao seu povo, e ele morrerá ali.
Enquanto a veste não foi tirada, Arão não podia ser morto. Enquanto a proteção de Deus não fosse tirada de Arão, Arão não podia ser morto. Porque Deus não vai contra a própria palavra. Está fazendo sentido para alguém aqui? Amém? Beleza. Quando nós vamos olhar para Lúcifer, no livro de Êxodo capítulo 28, nós vamos ler o quê? Você estava no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Calma aí. Tainã, vamos ler aqui. Você conta comigo, tá bom? Você vai contar comigo, amém? Vou falar o nome das pedras aqui, ó. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Cornalina, topázio, quartzo, crisólito, ônix, jaspe, safira, turquesa, berilo. Só que nas versões originais do hebraico, nós vamos entender uma coisa. Que na caminhada, muitas pedras que têm significados parecidos mudaram de nome. Mas no original, nós vamos perceber que o que Lúcifer era vestido era exatamente com as mesmas pedras que possuía o colete sacerdotal de Arão. Porém, Lúcifer só tem 9. E ouro. Outras versões, agora eu não lembro qual parte, porque eu não me atentei a procurar. Ele tinha 9 pedras e ouro. Diga, 9 pedras e ouro. Quando nós vamos ler a legitimidade de divindade, você vai ver que toda divindade, ela carrega ouro. Por isso que quando você vê o povo esperando um novo guia, um novo líder, porque você acha que o bezerro de ouro lá no deserto foi para adorar Deus. Mas o bezerro de ouro não foi para adorar. O bezerro de ouro foi para representar Moisés, que tinha subido no monte e não tinha voltado. Eles queriam aquele bezerro de ouro como um guia, como uma autoridade de direção. Então todo o ouro na Bíblia, por isso que quando você vai ler em Apocalipse, você vai ver que caminharemos em ruas de ouros. Por quê? Porque representa território do Altíssimo, o território do Santo dos Santos. Posso ouvir um amém? Então o ouro representa divindade. Você estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas enfeitavam de cor. Mas isso eu acabei de ler. As 9 pedras. E o ouro, está lá no final? E as guarnições eram feitas de ouro. Então esse ouro, ele representa divindade. Só que quando nós vamos fazer um contraste entre o colete sacerdotal do sumo sacerdote, nós vamos perceber o quê? Que no colete sacerdotal, coloca a foto para mim, Tainá. No colete sacerdotal do sumo sacerdote, você está vendo lá? Desse lado, 12 pedras. No colete sacerdotal de Lúcifer, 9 pedras e uma fileira de ouro. Existem 3 pedras que não estão no colete luciferiano, ou sei lá o que pode se dizer, que elas são, diga comigo, jacinto, ágata e ametista. Pastor, por que essas 3 não estão? Porque eram as mais simples. Eram as mais sem valor. É as que tinham menos peso. Satanás, quando olha para essas 3, essas aqui eu não. Agora,
Satanás, ele no seu livre comércio, no seu grande comércio, ele começa a cair. Ele cai primeiro e depois ele causa outra queda. Você precisa entender que Satanás estava no monte de Deus. Vou subir aqui em cima agora, amém? Satanás estava no monte de Deus, sobre as pedras afogueadas, fulgurantes. Ok? Amém por aí? O que Satanás tentou? Tomar aquilo que era de Deus. Agora o homem está aqui no Éden. Ok? Amém? Tudo maravilhoso, né? Por que o homem caiu? Porque ele tentou tomar o que era? Meu Deus. Primeiro Lúcifer cai lá em cima. E depois no seu comércio desonesto, ele faz o homem cair aqui embaixo. Por quê? Porque toda adoração tem destino. Quando você tenta roubar aquilo que é de Deus, você já caiu. Você tem acesso a tudo. E comereis o melhor dessa terra. Mas o dia que quiser aquilo que é dele, Lúcifer quis o trono, o homem quis a árvore do conhecimento do bem e do mal. A maioria das vezes da queda é você tentar aquilo que não é teu. Tentar o lugar que não é teu, tentar a adoração que não é tua, roubar aquilo que não é teu. Pastor, o que é isso? O que é roubar? Roubar é tirar do lugar aquilo que não deveria ser tirado. Roubar não é só pegar para si. Tem muito ladrão que só tira do lugar. Você quer ver uma coisa? Tem gente que tira o outro do propósito. Não roubou a pessoa, mas tirou do lugar. Por isso que a Bíblia fala, olha para mim, para você, que não sejais pedra de tropeço na vida de ninguém, porque serão semelhantes a Satanás. Todas as vezes que tiramos as coisas do seu devido lugar, nós estamos dando lugar a Satanás, para que ele haja em nós. Quanto tempo eu tenho ainda? 20 minutos? 15? Misericórdia, irmão. 5 minutos passou numa velocidade absurda agora. Não vou conseguir pregar tudo não, hein? Mas tá valendo. O cara estava pregando aí que a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, agora me dando tempo. Olha, irmão, tu vai ser provado na palavra que você prega, hein? Não tinha que ter protocolo, que podia deixar o Espírito Santo falar? Misericórdia. Entenda algo. Lúcifer carregava brilho, mas não carregava um coração contrito e quebrantado. Pastor, as 3 pedras, eu quero saber das 3 pedras. Primeiro ponto, abre lá. Ezequiel 28. Você foi ungido como um querubim guardião. Propósito. Pois para isso o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou. No original é iniquidade. Fazer como se fosse para Deus, não sendo para Deus. Primeiro ponto. A pedra do jacinto, ela representa submissão ao propósito divino. O dia que Lúcifer deixa o simples
para o lugar do ouro, ele perde a submissão ao eterno. Amém até aí? Isso gera desobediência, até que se encontrou em ti iniquidade. Fazia como se fosse para mim, mas não era para mim. Irmão, estou falando com gente aqui que carrega uma unção. Eu estou falando com gente que carrega um propósito. Eu estou falando com gente aqui que carrega um fogo do Espírito Santo. Pastor, está fraquinho, está apagado, mas tem um povo aqui, que você só está aqui porque Deus tem propósito na tua vida. Sabe por que Ele quer falar contigo? Satanás tinha desígnio, tinha propósito, até que se encontrou nele iniquidade. Fazer como se fosse para Deus, sendo para si próprio, ou sendo para homens. Nós precisamos vigiar nossos corações, porque é muito fácil nós estarmos agindo como se fosse ao Senhor, mas para nós. Não, pai, é porque eu quero ver o povo sendo abençoado. Não, filho, eu sondo o coração. A Bíblia olha para mim, para você, e através de Samuel diz que Deus olha para ele: Samuel, Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. A primeira pedra de simplicidade é o quê? É entregar a Deus a submissão, a obediência. Pastor, e a segunda pedra, a ágata? A ágata representa paciência, mansidão, caráter moldado. Jesus olha para mim, para você e diz: irei, mas não pequeis. Jesus desce o chicote, irmão, dentro do templo, porque a gente está acostumado a ver um Jesus bonzinho, mas nós vemos um Jesus na Bíblia que chama raça de víboras, fariseus hipócritas. Não confunda bondade, não confunda mansidão com omissão. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não confunda, porque eu falo manso. Falar manso até Satanás falou. É verdade ou não é verdade? E se tu quer ver você cair, é alguém de fala mansa. A Bíblia fala da mulher de lábios doces. Sabe o que é isso? A mulher de lábios doces é aquela de fala mansa, que carrega em si uma multidão de pecado. E não é só a mulher, né? Ali também acredito que é uma Jesus Cristo. Falei no início, uma projeção profética para o homem também. Amém? Então não confunda. A ágata aqui, ela está representando paciência, formação de caráter, porque tem muita gente brilhando por fora e podre por dentro. A roupagem por fora, maravilhosa, mas por dentro está podre. Sabe, irmão, a glória não pode substituir o caráter. Porque para Deus usa até a mula, mas a mula não tinha discernimento de santidade. Nós precisamos entender, irmãos, que não é o quanto que eu falo bem, não é o quanto que eu prego bem, não é o quanto que eu canto bem, é o quanto que eu estou cheio da presença, é o quanto que em mim encontram a Cristo, é o quanto que quando eu vou para a presença eu me esvazio para que Ele cresça, é o quanto eu me deixo ser usado por Ele, não por mim mesmo. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: unção, escute isso, unção não substitui caráter. Porque tem muito ungido de Deus, mau caráter. Pastor, mas Deus não deixa de usar. Não, por quê? Por misericórdia a quem precisa ouvir. Por fora, maravilhoso. Por dentro, podre. Parede preta
é só externo, irmão. O que Deus está vendo é aqui dentro. Ah, porque eu quero ver a roupa, a parede. Não, irmão. Deus está vendo aqui dentro. Quando aqui dentro está moldado, quando aqui dentro está andando em formação e caráter e mansidão, nós vamos perceber muitas coisas na nossa vida. Porque Jesus olha para mim, para você e diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ah, mas se os seus olhos forem maus, quão terrível trevas são. Jesus está ensinando para mim e para você que a maldade está nos olhos. Está fazendo sentido para alguém aqui? Se Satanás, ele se encheu de violência, como nós lemos em Ezequiel, versículo 28, é porque não tinha a pedra da ágata, que dava a ele mansidão e caráter. E a ametista, pastor, representa humildade. Pastor, e agora, como é que termina essa ministração? Aonde que eu vejo a plenitude? Se Lúcifer, que era para brilhar, resplandecer a glória do eterno, caiu, perdeu a humildade, a mansidão, a obediência. Nós vamos para Ele, Ele olha para mim, para você, e o Cristo, Jesus olha para mim, para você e diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Satanás tentou trocar as pedras de leveza por ouro pesado. Jesus traz, olhando para mim e para você: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você não precisa carregar peso. Você só precisa entender que quando nós aprendemos do Altíssimo, nós mergulhamos no Cristo vivo. Por isso que a Bíblia olha para mim e para você e diz assim: Ele é o sumo sacerdote, que Ele anulou aquela lei de pecado, e nele fez uma nova aliança através do seu sangue. Antes, o colete sacerdotal era por fora. Em Cristo, o colete sacerdotal é colocado dentro. Aí ele olha para mim e para você e diz bem assim, 1 Pedro capítulo 2 versículo 5: e também vós, como pedras vivas, não fora, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Meu Deus, você não entendeu não? Olha só. Cara, olha isso. Não, você vai ter que celebrar mais, irmão, porque não pode ser. Antes, o colete era colocado aonde? Fora. Agora o colete é colocado aonde? Dentro. Olha o que ele diz. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser lapidado por dentro, não ser bonitinho só por fora. Porque quando dentro está endireitado,
Sabe, o constrangimento vem de dentro. Você não vai botar uma roupa que vai fazer o teu irmão cair. Você não vai falar aquilo que vai fazer o teu irmão cair. Você não vai ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Você vai se tornar uma pedra de edificação, não uma pedra de queda. Porque a pedra que faz cair é aquele que se tornou pedra angular para todo aquele que não o confessou como Senhor e Salvador. Mas eu e você não fomos chamados para ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas sermos aqueles que edificam aonde vão, aonde pisam, aonde você colocar os teus pés, ali você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que Satanás não teve, nós encontramos no nosso sumo sacerdote. Aquilo que Satanás abriu mão, nós encontramos no nosso sumo sacerdote. Meu Deus do céu, não vou pregar mais não. Senão eu vou muito longe, irmão. Meu Deus do céu. Fez sentido para alguém aqui? Não tem como não entendermos que a adoração tem destino. Se não estivermos sendo tratados na humildade, se não estivermos sendo tratados na mansidão, em um coração reto diante dele, e não sermos tratados na obediência, nós já demos lugar a Satanás. Sacerdócio real. Pastor Erison, quando tu falou assim, uma nação de sacerdotes, coloca o texto aí que tu usou antes, por favor. Não lembro onde está. Quando ele falou nação de sacerdócio, eu cutuquei a pastora Lízia ou a mãe, agora não lembro, eu falei, real. Não esquece de falar real, porque nós somos descendentes de um rei. Não é qualquer sacerdote. Nós somos raiz de Davi, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não temos um pedaço de Deus e um pedaço do mundo. Nós somos propriedade exclusiva dele. Porém, vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, meu che cantará, meu Deus do céu. Eu não quero mais pregar. Se não tem alguém que está entendendo aqui, agora está dentro através de Cristo. Eu falei que eu não ia pregar, mas tem mais uma parte. Meu Deus. Plano espiritual, reino de Deus, trono. Vocês imaginaram aí? Trono de Deus. Amém? Você precisa entender que tudo que Deus fala vira lei. E para tudo que Deus faz, Ele cria uma lei. Você sabia disso? Tudo que Deus cria, Ele coloca uma lei de delimitação. Presta atenção numa coisa. Você sabia que os anjos, eles foram criados para guardarem as coisas criadas? Amém? Não vou entrar aqui agora em uns paranoia. Vou ir rápido, vou terminar. Sabia que existe um anjo para cuidar dos mares? Que se existe uma tsunami, alguém vai responder por isso? Você sabia que existe anjos para cuidar do vento? Que se existe uma ventania, algo que destrói, vai ter anjo que vai pagar por isso? Vai responder por isso? Oh, pastor, sabia essas coisas? Não, então não vou entrar muito em detalhe. Amém? Mas existe um plano espiritual, e tudo que Deus fala vira lei, vira uma verdade. Quando Daniel capítulo 10, se não for 10 é 11 ou é 9, mas é por aí, que fala da resistência, quando o anjo chega para enviar uma mensagem a Daniel, e existe uma resistência de quem? Do príncipe da Pérsia. Ora, aprendemos hoje projeção profética. Que príncipe da Pérsia é esse? Príncipe da Pérsia por acaso voa? Não. Um guardião que se rebelou e protegeu um território. Alguém já ouviu falar de principado? Alguém já ouviu falar de potestade?
guardiões rebeldes. Não existe só principado ruim, existe principado bom. E existe potestades boas também. Amém? Mas existe alguns principados do malignos. Anjos caídos, ok? Achou aí? Vocês têm que ler mais a Bíblia para me ajudar. Dá um curso para essa galera da projeção lá. Quando eu falar, tem que saber onde está. Deve ser, né? Brincadeira. Ele disse que o príncipe da Pérsia resistiu por quantos dias? Quantos dias? 21 dias. 21 dias, o que Daniel estava fazendo? Jejuando, buscando a presença. Por quê? Porque a mensagem já saiu do céu, da boca de Deus já saiu, só que ela ainda não passou para a atmosfera do reino terreno, ok? Por quê? Existe deixa eu só achar aqui, existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, existe algo que se chama um eixo de simetria. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio a mim com ajuda, pois fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Uma guerra no mundo espiritual onde que Deus fala e essa mensagem ainda não passou para o reino físico. Fez sentido para alguém? Por quê? Porque existe um eixo de simetria entre o mundo espiritual e o mundo físico. Alguém entendeu o que eu falei até agora? Eu não quero bugar a tua cabeça, pelo amor de Deus. Amém? Esse eixo de simetria entre o mundo espiritual e o mundo físico, no hebraico, também é conhecido como uma palavra: véu. Deus falava, tinha um véu. Deus falava, tinha um véu. Quando Deus fala com o sumo sacerdote, ou com alguém específico, o próprio Deus abria o véu e falava. Então, para a palavra de Deus ecoar no mundo espiritual e no mundo físico, essa palavra precisava passar desse eixo de simetria, esse véu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E esse véu era guardado por quem? Diga, anjos. Nós acabamos de ler. Amém? Glória a Deus. Só tem um porém. A gente acha que a representação na cruz do Calvário do Tetelestai, a dívida está paga. A dívida está paga. E o véu rasgar de cima para baixo no templo representa somente o acesso que o sacerdote tinha para entrar no tabernáculo. Mas na verdade esse véu tinha nome. Esse véu era o Cristo, que fazia ligação entre o Pai e a terra. Por isso que eu e você não conseguimos ter acesso ao Pai se não for por Ele. O que Jesus olha para mim e diz? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem era o véu que separa o homem do Pai? O Cristo. Por isso a Bíblia fala que o véu foi rasgado. Quem foi rasgado? Por quem? Pelo Pai. O Pai o rasgou. O Pai rasgou o véu que separava a minha e a tua vida dele. Através daquele momento, através desse véu, nós temos acesso ao Cristo, que nos faz nação de reis e sacerdotes. Agora, a partir de hoje, quando você olhar, não pense em um véu de tempo, mas pensa do verdadeiro véu sendo rasgado na cruz do Calvário, aonde o sangue
nos purifica. Pastor, por que o sangue purifica? Alguém sabe me dizer? Por que precisa o sangue purificar? Porque sem santidade é impossível ver a Deus. O sangue de Jesus nos faz santos, para termos acesso ao véu que Ele rasgou. Se coloque de pé em nome de Jesus.